Eu vejo o Macaparana como um artista muito criativo e o herdeiro de uma linha de criação da arte brasileira que marcou realmente o período moderno da arte brasileira, né, desses últimos 50 anos para cá. O processo começou, na verdade, com a ida dele com a nossa galeria, que o representa na Espanha várias vezes. Nós participamos da Feira da Espanha há já uns 15 anos e ele é um infalível membro da equipe que participa das nossas mostras nas feiras. Um artista com um frescor, uma linguagem que já é universal, que já vem desde o início do século passado, ou dos nossos concretos históricos dos anos 50. Lígia Clark, Hélio Sica, o Amilcar, sobretudo da Lígia. A Lígia abriu um caminho que terminou tendo um desdobramento na obra do Macaparana. Eu comecei muito cedo, né? Comecei em Macaparana, em Pernambuco, e eu sempre tive a certeza absoluta de que eu queria ser artista, ia ser artista, e a minha primeira exposição eu tinha 18, 19 anos de idade em Recife. E lógico, comecei com a figuração, fazendo figuração, elementos figurativos, e aí eu comecei a estudar o movimento surrealismo. E aí me fascinou, porque na época, na verdade, essa época era toda uma época de buscas, né? Você não tá definido ainda, né? Você não sabe, na verdade, o que é que você vai ser, né, como artista. Quando eu vim para São Paulo, nos anos 80, foi que eu realmente conheci o Hércules Bassotti e o Íris de Castro, que nós nos tornamos grandes amigos, e o Íris para mim foi muito importante. Uma pessoa muito culta, muito inteligente, ele gostava muito de acompanhar a obra dos artistas, que ele estava perto. O grande pulo que eu dei na minha obra foi a partir da minha convivência com o Íris de Castro. Desde o começo, ele chamou a atenção de galeristas de alguns países que participam das feiras também. Creo que por más de una razón que Macaparana está siendo conocido y su obra tiene repercusión internacional, y no solo aquí en Argentina, también en España, también en Francia, también en los Estados Unidos. E galeristas muito respeitados, muito sérios, que visitavam o stand para ver o Macaparana, voltavam com outro marchand a tiracolo para mostrar o Macaparana de novo, e isso ia se repetindo. Quer dizer, foi um processo muito espontâneo vamos dizer, de contágio de marchand para marchand, de galerista para galerista. Eso tiene que ver con dos factores. En primer lugar, por la calidad de su arte. Macaparana es una representante, si se quiere, excepcional de esa gran corriente de arte brasileño que es el neoconcretismo. Mas o Macaparana, o que eu acho também significativo é que ele se tornou quase que um herdeiro isolado disso. Aí trouxe uma contribuição própria.
artista que não reconhece isso, que não tem essa capacidade de assumir que sofreu influências, não teve referências quando começou a sua carreira, eu acho isso um equívoco muito grande, né? Eu acho que a questão da influência, das referências é fundamental. Você se identifica com a obra do artista e, naturalmente e consequentemente, isso vai aparecer no seu trabalho de uma maneira ou de outra. Essa foi a primeira obra que eu fiz usando essa coisa de fragmentos de madeira. Essas peças, na verdade, eu ofereci, elas estão dedicadas ao Willis, porque isso aqui eu fiz porque o Willis começou a me cobrar, né? Quando ele viu os desenhos, os guaches, aí ele achava que era tudo projeto para fazer coisas tridimensionais, né? Aí começou a... Por que você não trabalha diretamente com a madeira, né? E ficou me cobrando, e eu fiz essas duas peças para mostrar para ele. Na verdade, eu fiz isso e estão dedicadas para ele atrás. Assim. Eu nunca me desfiz dela, porque guardei como uma lembrança. Na verdade, eu confesso o seguinte, que o papel, o cartão é o meu material preferido, né? Entendeu? Porque o papel ele tem essa coisa bonita, né? Das variações de texturas e dos formatos e os tons de branco de papel são uma coisa que me encanta muito. Macaparana tiene algo muy singular. No es cinético en el estricto sentido porque no hay movimiento en la obra, pero no es una obra estática. Y eso agrega singularidad a la obra de Macaparana. A novidade é que o quadro deixa de ser o lugar onde eu pinto. O quadro passa a ser feito pelo artista. A través de incisiones, a través de agujeros, de cortes, de colores que él sabiamente va colocando en los bordes del cuadro o en los bordes de sus incisiones, de su trabajo, esos colores que él con mucha sabiduría va aplicando, se reflejan também na parede. Ele não compra a tela na loja e a obra é pintar sobre a tela, não. A tela é um objeto produzido por ele. Donde el entorno de la obra, la pared, el muro, la relación, la luz, también juegan dentro de la obra. Es decir, que la obra pierde esta cosa estática, de unidad absoluta. Es una obra múltiple en cuanto a la resonancia con lo que la rodea. Y eso Macaparana lo hace maravillosamente bien. Ele tem essa questão das cores que eu coloco atrás, que isso também não é nenhuma novidade, vários artistas já exploraram isso, exploram. No meu caso aqui, o que me interessa, na verdade, não é a questão da cor, é a questão da luz, entendeu? Dos tons de sombra que a cor provoca na parede. Tanto é que eu distancio bastante da parede, porque eu não quero que a cor reflita muito na parede para que não fique o amarelo, o vermelho, o laranja. Eu estou o tempo todo fazendo um trabalho e estou colocando ele na parede para ver como é que ele funciona, como é que a sombra não é uma questão casual, é uma questão que me interessa muito também. Com tudo isso, o Macaparana conseguiu surpreender gente de olhar muito afiado. Conocí a Macaparana por otras muestras que hubo también acá en la galería de Jorge Mara y siempre encontré o me llamó mucho la atención
algo específicamente musical en el trabajo de Macaparana, que sin embargo yo no conseguía precisar del todo. La música está presente en casi toda la obra de Macaparana, como está presente en la vida de Macaparana. O Maca trabalha muito sob o efeito da música. A endorfina dele é a música. Toda su obra es musical, pero nunca tan explícitamente como ahora. La exposición presente, que se llama Música y que inauguramos aquí en nuestra galería en Buenos Aires, es la interpretación por una flautista, Patricia Dadal, que es una gran flautista, una gran intérprete argentina, que interpreta con 4 flautas distintas obras de Macaparana como si estas fueran verdaderas partituras. Essa exposição que está acontecendo em Buenos Aires agora, isso na verdade é a realização de um projeto de 3 anos atrás. Hace años, muchos años que venimos hablando con Macaparana de hacer una exposición de homenaje a la música y de él de realizar una serie de obras dedicadas muy específicamente a la música. Cuando empezó a prepararse esta muestra, música, y empecé a ver esta nueva serie de trabajos de Macaparana, terminó de aclararse aquello que antes yo no llegaba a comprender del todo. Eu, Jorge Mara, uma noite nos encontramos na casa da Patrícia em Buenos Aires, no jantar. Estava junto também o Pablo de Janeira e nós começamos a falar de música e eu falando que eu queria muito, eu estava desenvolvendo esses cadernos de música e eles deram a sugestão da gente fazer uma coisa junta, né? Fue muy interesante todo el proceso. Primero, muy difícil elegir algunas obras. Podría también haber trabajado sobre la totalidad de la muestra, pero decidí inspirarme en algunas obras en particular. Hay como una musicalidad latente, hay una música latente en el espacio de Macaparana. Creo que descubrí esto, entre otros motivos, porque estos trabajos me hicieron acordar mucho a un fenómeno muy típico de la música contemporánea, que es el de las partituras gráficas. Ela fez uma cópia de dois ou três trabalhos lá e ela meio que fez umas anotações em cima, né, das cópias que ela fez, como se fosse uma partitura. Isso eu achei muito interessante. Fue muy interesante intentar leer musicalmente los motivos y ubicarlos en una forma instrumental concretamente. Partituras que demandan una interpretación musical, pero que no tienen las notas, no tienen una notación convencional. Y eso desarrolla un camino muy interesante en lo que hemos hecho, por eso hemos publicado en nuestro catálogo un CD musical donde se interpretan obras, una de ellas es una suite macaparana. Esta es otra de las pinturas que me inspiraron mucho y decidí utilizar. Tiene algo de juego, algo lúdico muy fuerte, y por eso lo relacioné con la flauta piccolo, el flautín. A própria música me dá a sensação de ter sido feita como se fossem momentos de insight criativo, pelo menos na primeira fase da composición. Y esto que va a ser improvisado es una música que ella improvisó con el carácter de la obra, hasta con el carácter, se diría también, metafísico que tienen estas obras, e incluso físico. Las obras más oscuras tienen una resonancia mayor. Eso es muy interesante. La flauta es ideal para esto, porque la flauta permite, es tocada y se genera una línea melódica, es decir, la idea de la línea, la idea del ovillo, la idea del hilo del que uno va tirando. Un instrumento armónico como el piano
habría sido, creo yo, mucho menos pertinente para liberar esa música latente en los cuadros de Macaparana. O Macaparana, ele é um artista, ele cria uma obra que inclusive tem a marca dele, pessoal, compreende? Então você identifica que aquilo é uma coisa dele, criada por ele. Que sea reconocido en el exterior, ¿verdad? Es una recompensa que él se ha ganado, que su arte se ha ganado con toda justicia. O tempo vai mostrar que ele contribuiu significativamente no período no auge da fase criativa dele. El último gran ejemplo de esta corriente de artistas tan importantes, no solo para Brasil, sino para América Latina.